Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao programa Confinados no Ponto de Equilíbrio. Bom, no programa de hoje a gente conversa com Marcelo Garcia. Ele é professor, instrutor, mentor, orbita no mundo das startups de inovação e fala um pouco com a gente. A gente conversa também com Maurício Rodrigues. Maurício ele é CEO e fundador da Openbox, uma fintech de crédito especializada em pequenas e médias empresas. A gente conversa também com dois jovens, é o Rafael e o Pedro, eles são da Zenvest. E eles vão falar um pouco a respeito do propósito, a respeito do sonho, a respeito do que eles estão começando a fazer. E terminando o programa de hoje, a gente vai conversar com a advogada Andréa Bevilacqua, falando sobre a famosa LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Você não pode perder. A gente conversa agora com Marcelo Garcia. Marcelo, ele é um daqueles caras que já estão dentro do mundo de startups, de inovação, já há bastante tempo. Marcelo, muito obrigado por participar comigo aqui do programa Ponto de Equilíbrio. Bom, fala um pouco pra gente a respeito desse ecossistema, fala um pouco pra gente a respeito das startups, você que trabalha muito fortemente nesse setor, você que é investidor, você que é mentor desses modelos de startup hoje de impacto social. Conta um pouco pra gente dessa experiência, conta um pouco pra gente dos trabalhos que você tem feito, conta um pouco pra gente desse ecossistema de startup. Olá, então primeiro uma grande satisfação participar aqui do programa Ponto de Equilíbrio e falar sobre startup, né, ecossistema de startup. É sempre um tema, né, que me dá um grande prazer, não só na perspectiva pessoal, porque eu tenho certeza de que isso aí é muito importante, né, para o desenvolvimento do nosso país. Bem, como você bem falou, né, ecossistema, né? Quando a gente fala de startup, a gente tem que pensar num ecossistema. Esse ecossistema de startup, ele é composto pelas próprias startups, ou seja, né, pelos próprios fundadores, mas ele é composto também por aceleradoras, né, de startups. Ele é composto por investidores, né, sejam investidores anjos que entram numa fase inicial das startups, como também de VCs ou os Venture Capitals. Enfim, é todo, né, um escopo, né, toda uma rede, né, que a gente aí pode enquadrar como ecossistema de startups, né, que são de extrema relevância para a consolidação e para o crescimento do setor. Então, no Brasil, a gente pode falar que a gente está vivendo um bom momento, né, dentro do ecossistema. A gente deve ter cerca de 13 a 15 mil startups em seus diversos estágios já no Brasil, isso é bom. A gente tem cerca de 7 mil investidores anjos, devemos ter aí perto, né, de 50, né, grupos de VCs, micro VCs, ou seja, né, aqueles investidores que entram após o investidor anjo. A gente tem um grande número já de aceleradoras de startups em todo o Brasil, mas também, né, de programas de aceleração. Eu destaco, por exemplo, né, o Inovativa Brasil, que é uma iniciativa do governo federal já há alguns anos, né, que tem feito um bom trabalho, é um programa de aceleração, mas você tem aceleradoras, né, que são aquelas organizações que ajudam as startups com apoio na parte jurídica, na parte mercadológica, na parte de validação do negócio, né? Então, isso é importante. O que eu acho que falta ainda, né, no Brasil, para que a gente tenha um ecossistema de startup mais forte ainda, e as startups são fundamentais para o desenvolvimento e para a inovação de uma nação, né? Todo país hoje é desenvolvido, tá? Ou que está sintonizado com o que há de mais moderno, tem um ecossistema de inovação forte. É o caso dos Estados Unidos, é o caso de Xangai, é o caso de Israel, com Tel Aviv hoje, né, um grande hub de inovação. Enfim, então o que eu creio que falta no Brasil ainda é o que eu chamo de um ambiente de negócios mais favorável, né? Isso depende grandemente, né, dos nossos governos, né, em todas as instâncias, seja federal, municipal ou estadual, ou seja, né, menos burocracia, mais facilidade no sentido, né, de abertura, fechamento de empresa, né? Quer dizer, enfim, que você permita
que o founder, que o criador da startup se dedique mais ao negócio e não fique preocupado só com questões legais. Mas a gente pode falar, né, que a gente está vivendo um momento de alta, né? A gente tem hoje uma série de empreendedores mais maduros, com maior qualidade. Isso é bom para o investidor anjo, isso é bom para o ecossistema de startups. Nós já temos assim, né, acho que 7 ou 9 startups que já nem são mais startups, já são scale-ups, né, como nós chamamos. O caso do Nubank, Gympass, Quinto Andar, né, que são empresas que começaram como startup e hoje já tem uma valorização, um valuation de mais de $1 bilhão, né? Então a gente tem motivos para comemorar, mas ainda falta muito caminho pela frente. E abrir espaços para discussão, né, desse tema é um desses caminhos. Muito obrigado aí pela possibilidade de participação. A gente conversa agora com Maurício Rodrigues. Ele é CEO e founder da OpenBox. OpenBox é uma fintech de crédito. Maurício, muito obrigado por participar comigo aqui no programa Ponto de Equilíbrio. É uma alegria muito grande contar com a sua presença. Bom, fala um pouco pra gente a respeito desse momento do crédito, a respeito desse momento da pandemia, como é que ficou esse movimento dos clientes, e aproveita e conta também para o meu público de casa um pouco a respeito da história de vocês da OpenBox. Olá, Márcio, tudo bem? Bom falar com o amigo e o pessoal aí do Ponto de Equilíbrio, programa fantástico aí do Nordeste do país. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco do nosso projeto, um pouquinho do mercado de crédito. Bom, vamos lá. A OpenBox é uma fintech de crédito. Na verdade, a gente tem uma abrangência bem ampla com relação aos produtos que a gente trabalha. Nesse primeiro momento, a gente está trabalhando muito forte na antecipação de recebíveis B2B, então empresas para empresas, pequenas e médias empresas. E a gente também tem uma parte do propósito que é muito forte. Nosso DNA é muito em incentivar empresas com ações sustentáveis. E, inclusive, a gente desenvolveu, junto com o Banco Central, no Lift do Banco Central, uma certificação para essas empresas, para que elas possam se qualificar como fornecedores ou até para o seu cliente final, e da mesma forma que elas possam garantir com isso um desconto na taxa de deságio operando na nossa plataforma. O mercado de crédito passou por um período bem complicado agora, e vem passando por um período complicado. É um estresse nisso porque teve uma diminuição, né? Então o lockdown ele pegou todo mundo de surpresa a partir ali da segunda quinzena do mês de março. O mercado brasileiro é muito concentrado ainda com relação a crédito, então as instituições tradicionais, os 5, 6 bancos de concentração hoje demoraram para dar resposta. O governo, mesmo com os planos, esses planos demoraram a chegar na ponta final. Isso melhorou um pouco agora no final de julho, comecinho de agosto, mas mesmo assim muita gente ficou pelo caminho. E aí mostra a importância do modelo de fintechs, a importância dessa desburocratização do processo de crédito no país, onde o cliente tem que ser atendido nas suas necessidades. Antes o que a gente via era muito o mercado ofertando produtos de crédito, e as empresas ou os empresários, as pessoas físicas, muitas vezes, tinham que se adequar a esses produtos. E o que a gente vê agora e o que a gente tem que continuar fazendo muito diferente disso. É oferecer os produtos de acordo com a necessidade do nosso público. E aí o público vai escolher, sob demanda, qual é o tipo de crédito que ele quer e vai voltar a tomar esse crédito, e isso vai fazer parte do dia a dia. Então esse é um movimento que eu não acredito que possa voltar, é um movimento que continua e tem que ser melhor, isso tem que chegar, isso tem que ter alcance. Então, com plataformas como OpenBox, que operam de qualquer lugar do país, mas atendendo o país como um todo, é muito importante, são muito importantes para ajudar essa cadeia, para ter o crédito rápido. Fora isso, a gente vê também um movimento muito forte dos bancos, do regulador, do Banco Central, colocando aí a parte do Pix, do Open Bank, já pagamentos instantâneos já a partir do mês de novembro. Isso vai trazer muita agilidade para o processo bancário, muita transparência para esse mercado. Então a gente tem que começar a acompanhar isso. Como gestores de empresa, a gente tem que estar muito ligado nas opções, nas possibilidades que o mercado começa a trazer.
Então, se a gente é na pessoa física, a gente ocupa algumas fintechs, algumas startups para o nosso dia a dia. Eu estou falando de Nubank, eu estou falando de outros aplicativos também no dia a dia, como Uber. Então, quer dizer, até pouco tempo atrás, a gente ficava 30 dias esperando um táxi, 30 minutos esperando um táxi, ligava para o táxi. E agora não, agora a gente, 5 minutos, o carro está na nossa frente, aonde a gente quiser, da forma que a gente quer. Então é isso, eu acho que tem esse dever de casa do empresário também, de buscar alternativas. Quem quiser saber um pouco mais da nossa opção, que é uma das opções, é só entrar no nosso site, no www.openbox.ai. As redes sociais também, Instagram, a gente está sempre colocando produtos, serviços, vão acompanhando a gente por ali, que a gente vai trazer muita novidade nos próximos dias. Um abraço para ti, Márcio, um abraço para todos os teus telespectadores aí e vamos continuar falando. Um abraço. Bom, no programa anterior a gente conversou com a Maria Helena Valho. Ela é da Woman Invest e ela deu uma dica de uma nova geração que está surgindo, que é o pessoal da Z Invest. Inclusive tem um dos filhos dela que faz parte dessa turma. Bom, pessoal, grande alegria receber vocês aqui no programa Ponto de Equilíbrio, falando um pouco a respeito da motivação, falando um pouco a respeito desse momento aí da turma da Z Invest. Traz um pouco dessa novidade pra gente, compartilha um pouco dessa história comigo e com o meu público aqui no programa Ponto de Equilíbrio. Oi, Márcio, tudo bem? Pedro, Rafa. A gente veio aqui para contar um pouquinho sobre o Z Invest, né? Eu e o Rafa criamos o Z Invest porque a gente viu que, além de nós dois, tinha muita gente da nossa idade que gostava bastante disso, que são investimentos, finanças pessoais, e a gente falou, olha, vai ser muito interessante criar um grupo em que todos possam aprender juntos sobre isso, que é sobre dinheiro, né? Que é algo que todo mundo tem que saber um pouco, é um assunto que não dá para fugir. E daí que vem o nome Z Invest. Z Invest de geração Z, que é todo mundo que tem atualmente de uns 15 a 25 anos mais ou menos. Bom, acho que até complementando o que o Pedro falou, não é só quem tem interesse por esse assunto, né? É mais do que isso, todo mundo tem a necessidade de aprender sobre isso. Porque a verdade é que todo mundo tem que lidar com o seu patrimônio, todo mundo tem que pagar conta, todo mundo tem que se preocupar eventualmente com investimento, com finanças pessoais. E o que acontece é que no ensino médio, até antes mesmo de chegar no ensino médio, no ensino fundamental, as escolas como um todo não abordam esses temas, sabe? Se a gente pegar, por exemplo, educação sexual, que é de suma importância, a gente tem aula disso, a gente tem os básicos, a gente aprende sobre doenças, a gente aprende sobre como ter filhos, essas coisas, porque são coisas cruciais para a vida adulta. Agora eu te pergunto, por que a gente não aprende então sobre finanças pessoais e como mexer com dinheiro, que é tão essencial para a vida adulta como tudo isso? Então, tendo em mente esse problema, que a gente decidiu abordar esses temas no Z Invest. Então o que a gente faz é conversar sobre vários temas com profissionais, através de palestras, lives, etc. A gente disponibiliza conteúdo educativo, a gente sempre conversa dentro do nosso grupo com o outro, a gente discute ideias, notícias, temas, a gente busca sempre o input, a ajuda de profissionais. Então, com base nisso, a gente tenta fazer com que os jovens, lógico, se interessem mais e aprendam mais sobre isso, porque é um tema de suma importância que todo mundo tem que aprender para essencialmente poder tocar e administrar bem sua vida adulta. A gente conversa agora com a Andréa Bevilacqua. Ela é sócia da Pérez e Barros Sociedade de Advogados. Andréa, muito obrigado pela sua participação comigo aqui no programa Ponto de Equilíbrio. Para a gente é uma alegria muito grande poder contar com a sua presença, com a sua experiência. Bom, momento de pandemia, confusão, um monte de alteração jurídica, decreto, um monte de norma nova. E a gente teve aí a oportunidade de bater um papo. Fala pra gente, fala pro meu público de casa que é formado por empreendedores. Qual que é a maior atenção que os empresários, que os empreendedores têm que ter nesse momento com essa quantidade de norma nova, decreto, legislação que foi implementada nesse tempo de pandemia? Compartilhe com a gente no programa Ponto de Equilíbrio. Oi, Márcio, tudo bem? Muito obrigada pelo convite para participar do programa Ponto de Equilíbrio. É um prazer estar aqui, falar com todos. E o tema que a gente escolheu para falar é um tema que vai vir para conta de todas as empresas, não tem jeito, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei, inicialmente,
teria início de sua vigência em 15 de agosto, agora, 2020, a Lei 13.709 de 2018. Todavia, ela sofreu teria uma prorrogação de início de vigência, conforme o artigo 4º da medida provisória 959, que não foi aprovada, essa prorrogação do início de vigência. E aí, no caso, essa MP vai para a sanção presidencial e nós teremos o início da vigência, que agora deve ser agora em setembro, da referida lei. Bom, essa lei, ela disciplina, né, os direitos dos indivíduos, né, relativos às suas informações pessoais e de que maneira as empresas e entes públicos podem coletar e tratar esses dados. Que dados são esses registros? Né? Esses dados são os seus dados que te identifiquem. Então, por exemplo, nome, sobrenome, RG, CPF, e-mail, telefone, qualquer coisa que venha a identificar o titular são dados protegidos. Também os dados sensíveis também são protegidos, como se você participar de algum grupo étnico, religioso, se você fizer parte de algum grupo de risco, se você tiver, por exemplo, uma doença que você não que você compartilha com outros do grupo dessa doença, né? Uma doença congênita ou adquirida, tanto faz. Então, os titulares dos dados passam a ser protegidos, seus dados passam a ser protegidos por essa lei, né? E as empresas, por sua vez, têm que se adequar para que essa proteção se dê, que essa proteção ocorra. Então, não há mais como se falar como antigamente, que os dados eram dispostos e utilizados da maneira como as empresas queriam ou não. Porque o consentimento para que seja coletado o meu dado, o dado do titular, seja tratado, armazenado, descartado, tudo isso vai depender do consentimento do titular. Esse consentimento tem que ser expresso e inequívoco, sob pena da empresa não poder ter esse dado consigo. Então, é importantíssimo que as empresas que estão iniciando agora, que estão começando, já tenham na sua estrutura, né, por menor que seja, não há tamanho, né, que ela já pense nessa adequação. E que dados que ela vai ter realmente que ter serão necessários para que ela guarde, mantenha, colete, para que o seu negócio, o bem ou serviço ofertado, aconteça, porque às vezes você não precisa de tantos dados, você precisa de menos dados. Então, há um mapeamento do seu negócio, que dados são importantes para que você tenha realmente, até porque você tem que ter cuidado para que não haja vazamento desses dados. Normalmente, as empresas estão utilizando a internet, é difícil pensar hoje uma empresa que não se utilize da internet para abrir seu negócio. Então, você vai ter um site, você vai ter um aplicativo, né? Então, tem que se pensar em tudo isso. Você vai ter que adequar, já nascer adequado à lei. Então, termos de utilização, termos de privacidade vão ter que constar no seu site, no seu aplicativo, e a coleta daquele que fizer uso daquele aplicativo, quiser acessar o seu site, que, por exemplo, que requeiram dados dos titulares, por exemplo, meu nome, meu telefone, meu endereço, tem que dizer, olha, nós coletamos esses dados por essa finalidade, esse serviço que eu vou prestar e o dado que eu vou ter vai ser para isso. Não poderá se desvirtuar do seu negócio, poderá ser compartilhado com quem quer que seja, não vai poder ser utilizado para um fim que não previsto no termo de privacidade. Então, é muito importante no termo de uso. É muito importante que as empresas que estejam nascendo, ou as empresas que vão nascer, né? Aliás, que já tenham nascido, aliás, né? Que já estejam em andamento, que já estejam operando, que haja uma adequação à lei. É fundamental. A vigência dessa lei é agora, setembro. Nós temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, saiu um decreto do governo, no entanto, só a estrutura organizacional não nomeou o presidente, nem os nomes dos conselheiros, mas deve estar para sair, já deve ter tudo isso, mas, de qualquer forma, essa questão dos dados, ela já vem sendo objeto até de atuação do Ministério Público, por exemplo, de Brasília. Ele não aguardou a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados para exigir a assinatura de termos de ajuste de conduta de grandes empresas que vazaram dados dos seus usuários, dos seus clientes. Então, não é mais um tema
que pode ficar de lado, que é um tema que você pode ignorar e deixar para depois. Então, acho que é um tema que a gente veio aqui trazer para vocês pensarem, né? Que não é assim, se a lei vai pegar. Dado é fundamental. Dados é tudo hoje em dia, né? Os dados dos titulares representam o seu negócio também, porque sem os titulares, sem os usuários, sem os beneficiários do seu serviço, não há por que sua empresa existir. Mas esses dados têm que ser tratados. Esses dados que você coletar, né? Você tem que ter consentimento para que isso ocorra. Não pode ser a revelia do titular do dado. Outro dia, eu vi li uma postagem que a pessoa recebeu um e-mail de uma farmácia dizendo que o seu remédio que é controlado já está terminando, portanto, você pode usufruir do desconto até o dia do término do seu remédio. Oi, peraí. Será que aquela farmácia que eu me cadastrei, que eu autorizei, né, pode me mandar um e-mail dizendo que o meu remédio controlado, será que eu autorizei isso? Olhe lá o termo de uso quer dizer, se fosse eu a dona do dado, iria imediatamente verificar se a farmácia me enviou um termo de uso, né, um termo de privacidade. Se eu garantir essa possibilidade dele me mandar e-mail em hipótese de controlar o uso do meu remédio, sob pena de eu ter uma indenização, porque uma ação, né, contra essa empresa. Então, gente, é realidade. Consumidor e titular de dados não podem ser ignorados, né? É um alerta que fica. E esse titular de dados é o que a lei veio proteger, os dados dessas pessoas, a privacidade dessas pessoas. Porque um vazamento de dados é um negócio muito sério e muito ruim até para a imagem da empresa. Não é só a questão de da empresa não cuidar dos dados da forma como deveria, não ter se adequado da forma como deveria, não ter adotado os cuidados que deveria ter adotado, mas também a imagem da empresa. Se você não cuidar do seu cliente, não cuidar mesmo ainda mais numa fase tão difícil quanto a que a gente está passando, em que todo mundo, né, quer a sua privacidade garantida, quer eu reservado. Isso cada vez vai mais no novo normal. As pessoas cada vez mais vão cuidar. Pelo menos eu acho isso, que as pessoas vão se cuidar cada vez mais de si mesmas e dos seus dados, porque eu não quero partilhar com qualquer pessoa nem qualquer empresa. Então, que as empresas que não tiverem isso em mente, no seu negócio, né? Então é um alerta, não só o alerta para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, como um alerta para ter em mente que o titular de dado, o seu cliente, o seu usuário, tem que ser respeitado. A privacidade do seu cliente, do seu usuário, tem que ser preservada. Gente, é um alerta que nós fazemos. Procure, se você não se adequou ainda, se você tem em mente fazê-lo, faça imediatamente, não deixe para depois. Porque às vezes os dados que a empresa tem ou que quer ter no seu cadastro, no seu negócio, não é tão assim difícil fazer uma adequação à lei. Então, não fiquem com receio, a lei existe, já pegou, né? Muitas empresas já estão adaptadas, né? Quase totalmente adaptadas, tem umas que já na Europa já estavam adaptadas, porque essa lei foi inspirada na lei europeia. Então, muita coisa já está sendo exigida, vocês podem ver aqui no site, muitos sites já estão mandando novas políticas, novos termos de uso, novos termos de privacidade. Então, assim, a gente quis fazer um alerta para todos, mesmo nessa época tão difícil, não dá para ignorar. Então, fiquem alertas, se cuidem e cuidem de suas empresas, façam com que elas estejam adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, gostou do programa de hoje? Agradecendo pela sua audiência e pela sua preferência. Não esquece depois de passar lá nas redes sociais da TV União, Facebook, Instagram, no próprio YouTube. O programa está gravado lá. Vai lá e compartilha, deixa sua opinião, sugestão. Quer ouvir alguém? Fala que a gente conversa. Quer escutar sobre algum assunto? Também deixa lá registrado que a gente vai conversar. Lembrando para você de casa que o programa Ponto de Equilíbrio tem o patrocínio Oldflix, reviva grandes emoções, e apoio MS Ativa Capital
Estruturação em operações de crédito. Não vamos encarar o isolamento social neste período como uma coisa ruim. Vamos aproveitar esse período para destilar amor aos nossos e ao próximo. TV União. Unidos somos mais fortes.